Hoje a gente vai falar sobre como você pode escalar seu e-commerce sem perder tempo e dinheiro com achismo, com amadorismo, com profissionais não qualificados que geralmente assumem essas funções, mas não são capazes de entregar aquilo que eles se comprometem. E se você quer crescer com ROI, previsibilidade e foco no que realmente importa, fica até o final desse webinar, porque com certeza ele vai mudar a sua visão sobre como você deveria tratar e olhar para o marketing digital no seu e-commerce. Mas antes da gente começar, deixa eu adivinhar o porquê que você está aqui. Você é uma pessoa, um dono ou gestor de e-commerce que vive apagando incêndio na operação do seu e-commerce. Você cansou de contratar agências, freelas, fazer por conta própria ou contratar um sobrinho ou sobrinha seu aí para fazer o marketing, e você demanda de mais escala, mais previsibilidade para conseguir de fato escalar aí o faturamento do seu e-commerce. Você até pensa que não quer mais gastar com marketing, mas você também não vê uma saída rápida para resolver seu problema, aumentar o volume de vendas, aumentar seu faturamento, e tem medo de investir sem ter certeza de que esse dinheiro vai retornar para você. Tô certo? Acertei? Se eu acertei pelo menos 50% do seu cenário, fica comigo até o final, que eu vou esclarecer para você muitos dos seus problemas. E quem sou eu para te falar tudo isso? Bom, meu nome é Augusto Maciel, como eu te falei no começo do vídeo. Tenho mais de 9 anos no mercado de marketing digital, então quando tudo aqui era mato, eu já estava subindo campanha no Google Ads para vender. Eu sou especializado em aceleração de negócios, ou seja, pego uma empresa que está ali sem conseguir performar, sem entregar resultado, e construo estratégias para essa empresa começar a faturar, ter mais receita, ter mais rentabilidade. Eu tenho mais de 10 mil horas aí trabalhando em otimização de canais, otimização de funis de marketing e vendas. E a gente, aqui na Triad Media, está acostumado a trabalhar com empresas, e-commerces que já faturam e querem acelerar os seus resultados com eficiência e inteligência. Ou seja, nosso trabalho é fazer você parar de gastar dinheiro à toa, começar a lucrar mais com cada real que sai do seu bolso. Vamos começar aqui a fazer um comparativo entre tráfego e performance, tá? Eu quero deixar muito claro aqui, quero trazer uma verdade que pode soar dura para você nesse momento, mas é importante que você já sinta o baque logo no começo. Então, tráfego pago não quer dizer performance. Quando você ouve alguém falando, eu estou fazendo tráfego pago, posso fazer tráfego pago para o seu e-commerce, não entenda que isso necessariamente quer dizer que essa pessoa vai gerar resultado para você, vai gerar mais vendas para você. Por quê? Porque é muito fácil comprar cliques, que é o que a maioria dos gestores e agências por aí fazem. Qualquer pessoa minimamente interessada consegue subir uma campanha de tráfego, de vendas no Google Ads, no Meta Ads, e aí começar a jogar tráfego para dentro de uma página. Isso é muito fácil de fazer, não tem segredo nenhum. O difícil mesmo é você transformar esses cliques em vendas, efetivamente. Isso acontece por quê? Geralmente. O primeiro ponto é porque a maioria das pessoas que se prestam a fazer isso, elas não têm o mínimo do conhecimento técnico necessário para configurar as contas, subir as campanhas corretamente e validar o site da forma mais adequada possível. Em segundo lugar, porque também essas pessoas não possuem o conhecimento estratégico necessário para construir processos e jornadas de marketing e vendas com eficiência, ou seja, entendendo toda a jornada do funil do seu cliente, que começa com a pessoa que não te conhece em uma ponta e vai até a etapa onde ela te conhece e compra com você e passa a te recomendar. Então, entre ela não te conhecer e ela te recomendar, existe uma jornada que essa pessoa precisa cruzar. E a maioria dos profissionais não reconhece, não conhece essa jornada. E o terceiro lugar, que é muito importante, é a maioria das pessoas que fazem tráfego pago, elas não entendem que a missão do tráfego pago é o de maximizar a rentabilidade, não apenas fazer mais vendas. E tem muita diferença entre esses dois aspectos. Entender esse detalhe muda o seu jogo. Escuta o que eu estou te falando, muda o seu jogo. Se você sair desse webinar hoje só com essa informação, eu já vou ter feito boa parte do meu trabalho aqui nessa aula. O objetivo do tráfego pago, seja no e-commerce, seja em qualquer negócio, não é necessariamente fazer mais vendas, mas sim maximizar a rentabilidade daquele negócio. O que eu mais vejo aí nos e-commerces, principalmente quando eles nos procuram para serem atendidos, são campanhas que até dão ROAS, dão ROI, e a gente explica isso um pouco mais para frente, mas que no final do dia, essas campanhas, o resultado delas, pragmático, não serve nem para pagar o boleto
dos anúncios que você subiu lá no Facebook ou no Google. Então, de um lado, o seu gestor diz que está tudo bem, porque a métrica para ele está ok, mas ele não tem uma correlação direta ali importante com o resultado final da sua empresa. Isso é um erro trágico que, infelizmente, muitos dos meus colegas, muitos gestores de tráfego, muitos especialistas de performance e muitas agências de marketing digital cometem. O que isso quer dizer na prática para você? Isso quer dizer que muitas vezes o gestor de tráfego pago tradicional ele vai se preocupar apenas em subir as campanhas para gerar vendas para o seu e-commerce. E até aí esse pensamento não está totalmente errado, tá? O problema é que ele não vai conseguir extrair do seu gerenciador de anúncios, do seu Google Analytics e da sua plataforma de dados, os dados relevantes para extrair uma estratégia de maximização de receita, que é o grande objetivo do tráfego pago. O que diferencia e-commerces milionários de e-commerces que mal pagam as contas é a noção de que um canal de vendas pago, como a mídia paga, como o tráfego pago, ele tem a missão de maximizar a receita, não apenas aumentar o volume de vendas. Essa é a grande diferença que os e-commerces que mudaram o jogo, ou que ganharam o jogo, entenderam, e que talvez o seu e-commerce esteja precisando entender também. A gente tem a missão de extrair o máximo de dinheiro possível de dentro de um canal. A gente tem que olhar para um canal de mídia paga e imaginar ele como se fosse uma máquina de imprimir dinheiro com previsibilidade. Ou seja, se eu coloco R$1.000 esse mês, eu sei que vão sair R$10.000 lá na frente. Se eu colocar R$10.000 mês que vem, eu sei que vão sair R$100.000 lá na frente. Ou seja, é uma máquina de imprimir dinheiro com previsibilidade. Eu sei exatamente quanto eu estou colocando e quanto eu vou poder tirar no final do mês. E aí está o segredo dos e-commerces que realmente performam, aqueles que estão acima da média. Eles tratam a mídia como um investimento e não como mágica. Assim como quando você vai fazer um investimento em renda fixa, por exemplo, você tem exatamente lá o percentual de quanto você vai rentabilizar em cima daquele investimento. A gente tem que tratar a mídia paga com a mesma seriedade, com a mesma perspectiva. Não adianta eu achar que eu vou colocar um dinheiro e vai sair mais dinheiro do outro lado se eu não sei exatamente os caminhos para construir isso. O passo a passo para construir isso. Não é só colocar dinheiro lá no Facebook e falar Facebook faça mágica. Ele não vai fazer mágica. Sabe por que ele não vai fazer mágica? Ele não vai fazer mágica porque enquanto o seu e-commerce amador está rezando para ter resultados, tem dezenas de milhares de e-commerces profissionalizados que estão fazendo o jogo do jeito certo, direitinho. E o seu e-commerce vai ficar para trás. Sinto muito lhe informar, mas enquanto você tratar mídia paga como mágica e não como investimento, não como processo, não como ferramenta necessária, não como uma máquina de imprimir dinheiro, enquanto você não tratar com essa seriedade, o seu e-commerce não vai crescer. Outro ponto crítico que a gente percebe quando a gente para analisar os e-commerces que aparecem aqui para nós é o seguinte: o funil está todo prejudicado. Isso quando o e-commerce sabe como é que funciona um funil, sabe o que é um funil de marketing e vendas. Hoje, talvez, tem muitos especialistas, e eu concordo, identificam que o funil de marketing e vendas ele não é mais tão linear, e eles têm razão, mas ainda é um fluxo que vale a pena a gente estudar e estruturar pensando nesse fluxo. Principalmente se a gente não tem fluxo nenhum. Se você não tem um funil estruturado, não tem como você saber onde está o gargalo da sua operação de aquisição de clientes, concorda comigo? O funil de marketing e vendas ele é dividido em 3 etapas. Tem o topo, onde a gente vai buscar o alcance, e o nosso objetivo é falar com o máximo de pessoas possível. Tem o meio, onde a gente vai buscar a consideração dessas pessoas que nos conheceram, para tentar diferenciar nossos produtos e serviços da nossa concorrência, por exemplo. E tentar construir ali um sentimento de necessidade naquela pessoa que está do outro lado. E tem o fundo do funil, que é onde a gente olha para a conversão, que é a etapa onde a gente tenta convencer a pessoa que está do outro lado, nosso cliente em potencial, de que vale a pena para ele se tornar um cliente, e a gente abre a porta para ele entrar na nossa loja. A gente abre a porta para ele comprar conosco. É a etapa do fundo do funil, nossa conversão. Cada uma dessas etapas possui processos, percepções e objetivos muito diferentes. E a grande maioria dos e-commerces investem toneladas, rios de dinheiro só no fundo do funil. Só ali buscando a compra imediata, trabalham com imediatismo. Com isso, eles acabam negligenciando o topo e meio do funil, que são as etapas onde está a maioria das pessoas. Sabe por que isso é extremamente preocupante? E é um dos principais pontos de atenção quando um cliente novo chega
aqui na Tríade Mídia? Porque apenas 5% das pessoas estão no momento de compra. Escuta bem o que eu estou te falando. Apenas 5 pessoas estão no momento de compra. Então, quando o e-commerce me diz que ele investe só em campanhas de fundo de funil, o que ele está me dizendo na realidade? Ele está me dizendo que ele está ignorando ativamente 95% dos potenciais compradores do e-commerce dele. Você tem noção do quanto isso é grave? Do quanto isso é preocupante para a maioria dos e-commerces aí fora? E o mais preocupante disso tudo é que quando o seu e-commerce ou qualquer e-commerce ignora o cliente em potencial, o que acontece? Esse cliente não está esperando você. Esse cliente vai ter a atenção dele tomada por outro e-commerce, pelo seu concorrente. Porque pensa comigo, quando o seu público não está prestando atenção em você, ele está prestando atenção em outra coisa, concorda? E aí por isso eu quero fazer uma reflexão com você. Me responde uma coisa. Quando, por exemplo, você está usando seu Instagram lá, ou TikTok, não sei, e você não vê o vídeo, sei lá, uma celebridade que você gosta, o seu parceiro, sua parceira, um crush seu, você não vê o vídeo deles passando lá na sua timeline. O que você faz? Você para de ver os stories? Você para de assistir? Ou você fica rodando lá até aparecer alguma coisa que te interesse? Acredito que você respondeu que fica rodando até aparecer coisas que te interessam, tá? E aqui não tô falando de coisas românticas necessariamente ou não, mas ali do que presta, do que ganha a sua atenção, tá? No jogo da atenção, é assim que funciona. Não existe vácuo, não existe espaço aberto. Sempre que alguém não estiver prestando atenção em você, esse alguém está prestando atenção em outra pessoa. Você já ouviu aquela expressão, quem não é visto não é lembrado? Então imagina, você nunca é visto pelo seu cliente em potencial. Você só é visto por ele naquele momento onde você quer vender para ele. Será que não é válido você tentar construir relações melhores com esse cliente potencial? Que aí você vai, em vez de abordar só 5% dos seus clientes em potencial, você vai conseguir falar com 100% dos seus clientes em potencial. Por isso que eu digo, é importante você priorizar o funil como um todo, olhar para todas as etapas, topo, meio, fundo. Alcance, consideração, conversão. Claro que o fundo do funil é muito importante, porque ele é aquela etapa que vai garantir para você a venda imediata. Você investiu, vem o dinheiro. Mas o topo e meio do funil vão garantir para você duas coisas muito importantes. A primeira garantia é que você vai captar a atenção do seu cliente em potencial antes do seu concorrente, que provavelmente seu concorrente não está assistindo esse webinar. E dessa forma você vai conseguir aumentar a sua base, a base da sua audiência. Vender para mais pessoas é importante para você? Se a resposta foi sim, você precisa focar para além do fundo do funil. Invista em campanhas de meio e topo do funil para garantir que sua audiência de possíveis compradores cresça ao longo do tempo. A segunda garantia é a de maior previsibilidade nas vendas. Quando você foca apenas no fundo do funil, você depende exclusivamente de uma demanda imediata, que pode variar muito de mês para mês de acordo com sazonalidades. Mas quando você tem ações voltadas para o topo e meio do funil, você consegue ajudar os seus clientes em potencial a avançarem em direção à compra. Você pega na mão desse pessoal e basicamente leva eles do momento de conhecerem a sua marca para o momento de compra. Você ajuda eles nesse processo. Se feito da forma adequada, você vai garantir muito mais previsibilidade no seu funil de vendas. E quando a gente fala de previsibilidade, a gente tem que pensar que a gente está jogando um jogo de números e que as métricas elas vão nos ajudar a entender se a gente está ganhando ou se a gente está perdendo esse jogo. A maioria dos e-commerces que vem conversar com a gente aqui na Tríade E-commerces, eles estão olhando só para o ROAS. E aqui, caso você não saiba o que é ROAS, o ROAS é um acrônimo em inglês para retorno sobre o investimento em anúncios. Ou seja, quanto eu estou gastando com os anúncios e quanto esses anúncios estão retornando para o meu bolso em dinheiro. Ou seja, é um cálculo que vai relacionar investimento versus receita. O que é importante você saber é que o ROAS é só a pontinha do iceberg da performance. Debaixo da ponta desse iceberg tem um monte de métricas que você provavelmente está negligenciando, um monte de ações que você provavelmente está negligenciando e que elas com certeza vão mudar o seu jogo. Entre elas, você está brevemente aqui o LTV e o CAC. O LTV é um acrônimo em inglês para Lifetime Value, ou seja, não tem uma tradução em português muito direta, mas
ele quer dizer o quanto que o cliente deixa no tempo para sua empresa, desde a primeira compra dele e das próximas compras que ele vai fazer. Você sabe qual que é o valor dessa métrica no seu e-commerce? Ela está atualmente em um valor adequado? Ela poderia ser ainda maior? E o CAC? O CAC é o custo de aquisição de clientes. Ou seja, quanto que eu pago para um cliente chegar até a minha empresa? Para um cliente, uma pessoa se tornar um cliente da minha empresa. Acho que fica melhor explicando desse jeito. Quanto que você está gastando no seu e-commerce para trazer um cliente novo? Esse valor é saudável? Esse valor está muito acima do que você pode pagar? Esse valor está muito abaixo do que você pode pagar? Para cada uma dessas respostas, há possíveis ações que a gente pode fazer. Quanto que está o CAC sobre o LTV? Como que é a relação entre essas duas métricas? Ela está muito acima de 3? Ela está acima de 3? Ela é 3? Ela está abaixo de 3? Como que está hoje no seu e-commerce essa métrica? Você consegue responder isso rapidamente? Esse é um dos principais indicadores para a saúde de um e-commerce, a relação CAC-LTV. Quanto que eu pago para uma pessoa e quanto dinheiro ela vai deixar no tempo. Ou seja, quantas vezes eu consigo dobrar ou aumentar ou multiplicar o investimento que eu fiz para trazer esse cliente. Se minha relação CAC-LTV é 3, por exemplo, eu sei que para cada real gasto, eu estou ganhando mais 3 reais. Eu estou recuperando 3 reais, né? Estou ganhando 3 reais, enfim. E aí entra o ponto da pós-venda e da recompra. Se o seu cliente faz apenas uma compra com você e nunca mais compra, tem alguma coisa de errado aí. Falta uma estratégia de pós-venda, falta uma estratégia de recompra. Um dado bem interessante que pode te ajudar a repensar isso é: custa 5 vezes mais trazer um cliente novo do que fazer um cliente atual comprar de novo. Então você acaba gastando muito mais dinheiro para trazer pessoas novas para comprar de você e você não gasta quase nada para fazer as pessoas que já compram de você comprarem ainda mais. E você está lá investindo um caminhão de dinheiro em mídia paga, em fundo de funil, sem fazer mais nada. E acha que o problema está ali no criativo. Às vezes o criativo é o problema mesmo, mas nem sempre. Às vezes falta estratégia mesmo. E aí minha pergunta para você: quais ações hoje você tem implementadas, estruturadas de pós-venda, de recompra, de referência? Como que você tem feito para abordar seus clientes inativos? Tem uma estratégia de recuperação dessas pessoas? Ou você vai aceitar perder essa galera para sua concorrência, que está investindo um caminhão de dinheiro lá também para conquistar esses caras? Ou você acha que o cara comprou uma vez com você um produto, ele nunca mais vai comprar um produto igual, só porque ele comprou o seu? E por fim, qual que é a sua abordagem, sua metodologia, seu processo para melhorar a relação entre faturamento e lucro da sua empresa? Como que você faz para adequar a sua margem? Você tem uma estratégia clara para melhorar essa correlação? Ou você vive um dia após o outro sem nem se questionar sobre tudo isso? Os e-commerces que superam a barreira do 1 milhão de faturamento, eles entenderam que eles estão jogando um jogo diferente do que a maioria joga. Eles enxergam o tráfego pago como uma estratégia de crescimento e não só uma estratégia de sobrevivência. Eles não estão no jogo só de subir campanha, ver o que a campanha gera, pagar os boletos e repetir tudo no dia seguinte. Eles estão no jogo da alta performance. Eles estão olhando para ROAS, para CAC, para LTV, para estratégia de pós-venda, estratégia de recompra, estratégia de referência, construção de comunidade. Mas é impossível jogar o jogo dos grandes pensando como o jogo dos pequenos. É impossível. É impossível ser um tubarão dentro de um aquário. E agora você tem um caminho de evolução pela frente. Você pode continuar tentando sozinho, pode continuar tentando dar murro em ponta de faca, pode continuar testando, gastando tempo e dinheiro, até eventualmente o momento você acertar. Ou você pode contar com um time de especialistas que já implementou isso em diversos e-commerces, assim como o seu, e que hoje sabe o que funciona. A gente não promete resultados mágicos, mas se você quer escalar com inteligência e previsibilidade, talvez nós sejamos os parceiros certos para você. E se você gostou desse papo aqui e você acha que a gente pode te ajudar a dar o próximo passo, a sair do aquário, entrar no oceano e nadar com os tubarões, clica no link aqui embaixo, ou escaneia o QR Code que está na sua tela e agenda uma sessão estratégica gratuita com o nosso time. Vai ser uma call rápida, sem compromisso, onde a gente vai entender seu momento, entender seus gargalos, entender suas dificuldades, traçar um plano para você sair desse cenário e, se for o caso, a gente mostra como a gente pode ajudar o seu e-commerce a crescer. Mas vai ser sem papo furado, sem empurrar serviço para você. Considere como se fosse uma consultoria gratuita. Eventualmente, no final, se você quiser,
você pode contratar a gente. E olha, eu acho que você não vai se arrepender. Se você está cansado de jogar o jogo dos pequenos dentro do seu e-commerce, vem com a gente jogar o jogo dos grandes. Te vejo na nossa sessão estratégica.